Olá pessoal, mais uma aula, mais uma atividade do nosso projeto Reciclando e Criando Adereços Carnavalescos. Eu sou Jonas Linhares e estou hoje aqui para o nosso quarto momento, nossa quarta aula, que tem como título Escolhendo Materiais, do lixo ao luxo. Pois bem, hoje nós vamos falar um pouco sobre que materiais utilizar. Já falei da importância da reciclagem. Estamos tentando trabalhar um projeto onde você possa usar daquilo que poderia ser descartável, jogado fora, para transformar num adereço carnavalesco. E como isso pode acontecer? E quando a gente fala do lixo ao luxo, é porque os adereços de carnaval, eles tendem ou têm uma tendência Os adereços de carnaval, eles precisam desse glamour, dessa ideia de luxo, não é? E a gente percebe isso nos desfiles das escolas de samba, nos bailes carnavalescos, em todos aqueles lugares que a gente já conversou. Então, é claro que se eu mostrar para você uma garrafa PET, vocês vão entender que ela tem uma função de armazenar um líquido, ou qualquer outra coisa. Mas ela pode se transformar. Esse é o grande feeling, ou digamos assim, o grande tchan da reciclagem. É você pegar aquele objeto que você vai reciclar e transformar em outro completamente diferente. Inclusive, e muitas vezes, deixando tão bacana, tão bonito, tão perfeito que as pessoas nem percebem que é uma garrafa PET, Então eu vou sugerir para o trabalho alguns materiais que eu sei que vão dar brilho, que vão dar beleza e que vão trazer esse glamour carnavalesco para as suas peças, A garrafa PET é importantíssima porque ela já tem um brilho próprio e aí quando ela é de cor, isso ainda facilita, para que a gente possa alegrar mais a nossa peça, E aí a maneira como a gente vai usá-la, a gente vai aprender no decorrer das montagens. Mas a garrafa PET, por exemplo, ela pode se transformar no paetê. O paetê é aquela bolinha, aquela lantejoula, aquela bolinha pequenininha que você acaba costurando nas roupas ou colando nas peças para dar brilho, Então ela pode ser o paetê, ela pode ser utilizada como acetato, que é aquele plástico que as pessoas usam para fazer aquelas armações ou aquelas formas na escola de samba, usam muito as peças de ferro quente para fazer as formas plásticas, Então ele pode ser usado como acetato. E aí a gente vai transformar essa garrafa PET em elementos que possam se encaixar na nossa peça, certo? Um outro material bacana é a latinha de refrigerante, ou de refrigerante ou de cerveja. Tem umas que já tem um colorido bonito, que você pode utilizar, que já tem um brilho bacana, dependendo da cor, ou você pode usar a parte interna da latinha. Essa parte interna da latinha que ela é nessa cor aqui, prata, e que vai dar um brilho mega especial à sua peça. Ela também serve para fazer o paetê, mas também serve para fazer formas geométricas. Isso eu vou explicar na montagem, como é que a gente pode fazer. Mas a lata de refrigerante, essa latinha de alumínio, ela é super útil para provocar efeito metálico nas suas peças, certo? Muito bacana e dá para aproveitar legal. Aqui eu tenho duas, tem uma amarela e uma verde, E aí vocês já podem ir pensando também em outras cores, Tem ela em várias cores.
Outra coisa que eu gosto muito de usar, e aí é um segredo bem peculiar, eu tenho vários aqui, porque sempre tem aquela madame, ou aquela senhora, ou aquela pessoa que comprou aquele brinco, aquele anel, aquele colar e não usa mais, né? E muitas vezes joga fora. Às vezes porque quebrou uma pedrinha ou caiu um brilho, um strass, se desmanchou e aí ela não usa mais, mas tem todo o restante da peça. Então é bacana aproveitar, né? Eu tenho muitas doações, as pessoas me dão muitas doações e eu acabo juntando para utilizar nos meus trabalhos. Por exemplo, isso aqui era um suporte de lenço que usa nos casamentos, nas festas quando tem buffet. Então isso aqui era de colocar o lenço e tem pérolas lindíssimas que a gente pode sim utilizar no nosso trabalho, né? Na nossa peça. Outra coisa bacana que eu gosto muito são os brincos. Gente, brinco dá um efeito maravilhoso, já vem pronto. Olha, esse é um pá de brinco, né? Ele tem esse lado metálico, tem outros que tem inclusive strass, isso é bacana. Olha, peças como esse pá de brinco, né? Que tem já um detalhe, um trabalho mais detalhado. E são essas pecinhas pequenas que vão fazer a diferença, né? Ó, eu tenho essa rosa que fez parte de um broche, que eu também posso utilizar. Então, eu vou aproveitando peças que as pessoas não queiram mais, né? Não utilizam mais. Pingente é sempre muito bem-vindo. Ó, esse pingente, ele já tá velhinho, mas ele vai dar um efeito bárbaro na composição da nossa peça, né? Essa pulseira, ó, uma pulseira de strass que não ia usar mais, me deram de presente e aí a gente pode usar esse strass todinho na nossa peça. Outros brincos com strass. Um outro material que eu gosto de trabalhar também, e aí é um material de efeito, né? Um material que você vai trazer mais efeito, digamos assim, luminoso e de brilho para a sua peça, principalmente quando a peça é grande e a gente precisa de muito brilho, é o espelho quebrado. Aqui ele já vem com uma colinha, mas essa colinha que vem dele nunca funciona, né? Ele já vem todo divididozinho, né? É uma tirinha, ele é recortável, então a gente pode utilizar e ele brilha muito na peça. Quando a gente coloca esses quadradinhos, eles acabam causando um efeito maravilhoso. Ah, Jonas, mas aqui não vende desse espelho já quebradinho, já cortadinho. Quebra o espelho. Esquece essa história que espelho dá 7 anos de azar e quebra o espelho. Os pedacinhos de espelho quebrados, você vai quebrando e você vai pegar aquelas formas e faz o mosaico e fica a coisa mais bela do mundo e com um brilho esplêndido. O espelho brilha e brilha muito. Sem falar para os adereços mais alegóricos e mais alegres, digamos assim, ó. Flores que você pode pegar do vaso de casa, algumas flores que você não usa mais, lava, arranca do talo. É muito útil para fazer acabamento em peças maiores, certo? Os cordões de pérola da árvore de Natal, aqueles cordões que usam em árvore de Natal, eu tinha um aqui, mas não tenho mais. Também são muito úteis para dar brilho às peças, né? Aqui eu tenho um bocado de coisinha, mais brincos, mais anéis, coisas que a gente pode utilizar como centro, né, para dar efeito, principalmente naqueles adereços que você utiliza a testa também, para sustentabilidade, né? E aí você vai utilizando. Adoro utilizar essas peças que as pessoas me dão, que não vão mais usar, eu vou guardando e sempre aparece um lugarzinho no adereço para colocá-las. Gente, caiu tudo aqui, não tem problema. Vamos continuar. Uma outra coisa, a gente sabe que é muito útil e que dá um efeito bárbaro também, são botões. Viu? Botões em todas as formas,
de todos os tamanhos, de todas as cores. Os botões, eles sempre são muito bons para usar a criatividade, para fazer aquele adereço mais colorido, aquele adereço mais dinâmico. Claro que as bolinhas, as pérolas dos colares da vovó, que a vovó não usa mais, a gente desmancha, pega as pontinhas e dá para usar fazendo efeito nos nossos trabalhos, né? Isso é muito, muito bacana. Essas fitinhas, que agora, antigamente a gente usava glitter, né? Usava areia brilhante. Era uma coisa que se usava muito antigamente. Hoje em dia a gente passava cola, depois jogava aquela areia em cima, depois retirava o excesso para poder ficar brilhoso, dava um trabalho imenso. E agora não, agora já vendem, nós já temos essas fitas, né? Com glitter colado, que isso dá uma praticidade no trabalho enorme, principalmente quando é acabamento de base. Essas fitas são espetaculares. Mas aí eu não tenho fita dessa qualidade, eu posso utilizar a fita isolante, que é aquela fita que usa em fio elétrico, né? Também tem ela em todas as cores, além daquela fita durex também que vem em todas as cores. E uma coisa também que estão utilizando muito agora é o EVA, né? O EVA com glitter. Isso aqui é uma bolinha. Eu pego restos de EVA que o pessoal usa para fazer outras coisas, sobra aquelas pontinhas e acaba transformando em paetês, em formas geométricas que eu posso dar uma trabalhada no meu adereço, certo? É importante também a gente dizer que todos esses materiais que são reaproveitáveis, eles têm que ter uma base. Você vai precisar de um material específico para colar, para prender, para amarrar, para poder ficar bacana. A gente não tem como fazer uma reciclagem ou, por exemplo, uma peça usando somente a garrafa PET. Não tem. Você vai precisar de elementos que possam compor junto com a garrafa PET a peça, né? Uma base, uma estrutura que você vai ter que ter para fazer o seu adereço. Então, quando a gente pensa em adereço reciclado, dizer, vou pegar uma garrafa PET e vou fazer só com garrafa PET. Você até consegue fazer alguma coisa, mas não vai ficar com a perfeição ou com a beleza, digamos assim, de um adereço que tenha outras peças compondo, que tenha outros elementos compondo, viu, gente? Então, é bom a gente sempre ir pensando nisso. Gosto muito daquela caixa de costura antiga que a mamãe ou a vovó guarda em casa, que tem aquele monte de coisa dentro, fita, pedaço de lã, né, restos de lã, restos de bico, restos de torçal, né, fiozinho prata, uns tecidinhos brilhosos, que a gente sabe que é de extrema utilidade. Passa na Maria, passa a manaria, que é bacana, né? São pedacinhos pequenos, são coisas que sobram dos ateliês de costura que a gente pode utilizar na nossa peça, que talvez fosse para o lixo, mas nas mãos de alguém criativo pode se transformar, não é isso? Então nosso material, ele vem do reaproveitamento, certo? Claro, a gente tem esse material mais rústico, mas a gente vai ter que procurar alguns materiais mais refinados para compor, para a peça ficar realmente com o glamour e com a beleza que deve ter, né? Outra coisa que a gente tem que usar é tecido, viu, gente? O famoso TNT, né, que muita gente usa, ele é de muita utilidade para a preparação da base, para revestimento, né? Até das máscaras, quando a gente faz máscara, que a máscara é feita com atadura de gesso, por exemplo, que ela fica bem pesada, ou com qualquer outra atadura, para dar um conforto ao rosto, não arranhar o rosto, se reveste por dentro com TNT, que dá uma certa aliviada nessa textura áspera das coisas. Então, o TNT é necessário, encontra-se em todo canto, é super barato, e mesmo que você não queira comprar, você encontra aí nessas sacolas de loja, que são feitas de TNT, que dá para aproveitar para fazer os acabamentos da sua peça, tá certo? E, claro, se você tiver
uma mina de ouro, desses ateliês que trabalham com vestidos de formatura, com peças para casamento, e você vai lá e arranja retalhos assim de tecidos já bonitos, já uns tecidos com efeito, um tecido com brilho, né? Sobra muito pedaço de tecido nesses ateliês. Então, se você puder correr atrás, dá para reaproveitar e sua peça vai ficar muito mais elaborada, muito mais bonita quando você utiliza os tecidos mais bacanas. Esse aqui já vem bem bonitos, que dá para fazer um efeito bárbaro. E aí eu vou agora passar para os materiais de confecção. Aqui é tudo que você pode usar para criar. Mas você vai, como eu falei, você vai precisar de algo que dê sustentabilidade, né? Então, eu vou apresentar para vocês dois modelos, né? Vai ter um modelo que eu só vou apresentar no ato da fabricação, que é um modelo bônus. Então, quando a gente estiver montando as bases, vocês vão conhecer essa base aí que eu vou trazer para vocês de surpresa. Mas a base principal para um adereço de baile, certo? É a base de arame, certo? Então, é legal que a gente trabalhe pelo menos com 3 espessuras de arame. Um arame bem fininho e bem maleável, que é utilizado para as amarrações, né? Esse arame que ele traz uma mobilidade maior, que você possa girar, que você possa trabalhar com a mão, certo? Esse arame aqui, um arame fininho. Um arame médio, que é para fazer as partes mais flexíveis do adereço, né? Os elementos superiores do adereço, né? Um arame médio, que ele não é tão fino como esse, mas ele tem também uma certa mobilidade para ficar mais fácil de você fazer as figuras, as dobraduras, as formas do seu adereço, certo? E um arame mais grosso, de uma textura um pouco mais difícil de você mexer, e aí dá a necessidade do alicate, né? Para fazer a base principal. Digamos, a tiara que vai para a cabeça. Então essa parte da tiara, né, da armação que encaixa com esse mais grossinho, certo? Esse arame mais grosso. Eu não vou dizer assim, é número tal e número tal. Não. Como eu estou falando de reciclagem, vamos usar o que a gente encontrar em casa, né? Então, procura em casa um arame fininho, um médio e um mais grosso. Se não achar, só achar 2, então vamos tentar fazer com os 2, porque esse arame fininho é para a gente fazer as amarrações, mas as amarrações, por exemplo, elas podem ser feitas com fita adesiva. Fita adesiva gomada, ela é mais fácil de trabalhar, porque você consegue cortar ela com mais facilidade. Então, essa fita adesiva vai auxiliar muito na montagem das bases, certo? Até no revestimento, se você precisar revestir para usar depois com cola em cima, a fita adesiva gomada, ela tem essa praticidade, certo, gente? Então, para a base, são esses araminhos e a fita adesiva. É aqui que a gente vai montar toda a base do nosso adereço de cabeça, tá certo? E, Jonas, para poder montar, né? Porque depois da base pronta, a gente vai precisar de cola, né? Vai precisar prender as peças, amarrar as fitas, enfim. Para colar, a gente vai precisar. Tem dois tipos de cola que eu acho que são essenciais para esse trabalho e é preciso que a gente tenha em casa. Uma é aquela cola de silicone que a gente chama de cola quente, né? Que é aquela cola que vem de bastão, né? E que para poder utilizar você precisa de uma pistolinha, né? Que é uma pistola que você liga na tomada, coloca o bastão e ela vai esquentando e vai soltando a cola. Isso aqui é para uso de secagem rápida. Você passa e cola e já fica sequinho ali, já segura, certo? Mas tem uma outra cola que aí principalmente para colar revestimento,
é mais fácil, tem como você articular melhor, porque ela não é de secagem rápida, que é a cola de silicone líquida, certo? Ela tem uma textura mais grossa e aí se você percebe, olha, ela desce, né? Ela tem é como se fosse essa cola derretida, mas que não fosse de secagem rápida, certo? Então, a cola de silicone líquida, ela também vai nos ajudar muito nos nossos acabamentos, certo? Ela não tem secagem rápida, mas ela tem uma aderência maravilhosa e tem como a gente mover, colar melhor, esticar, se for colar um tecido, esticar várias vezes, até chegar no ponto adequado. Sem falar que a gente não se queima, né? Com a cola quente é bom trabalhar com cuidado para não se queimar. Tesoura, claro que ninguém vai fazer esse trabalho todo. Você tem uma tesoura boa para cortar, é bacana a tesoura, então tenha uma tesoura boa e alicate de corte e de bico, que é para trabalhar com os arames e fazer as dobraduras dos arames, né? As voltas que o arame precisar. Então, alicate de corte e tesoura. O spray é um grande aliado, né? O spray, ele é um grande aliado, principalmente para quem vai trabalhar com cores na base. Às vezes você pode revestir com um tecido e querer dar uma coloração ao tecido. Essa coloração com spray fica mais fácil, mas isso não quer dizer que você não possa usar a tinta que você tem em casa, a guache que você deixou ressecar e você pode botar água para ela ficar boa. Apenas o spray é mais fácil de usar, porque você coloca a cor com mais rapidez. Mas as outras tintas também funcionam. Mas essa questão de tinta, de pintura e coloração é um papo para outra oficina, para outras oportunidades. A gente pode ter depois isso para conversar só sobre coloração e pintura dos adereços. Como fazer uma bombinha, como utilizar a tinta com água. Isso é uma coisa que a gente vai conversar depois, né? Então, basicamente, gente, esse é o nosso material que vai sair do lixo e vai se transformar em luxo num passe de mágicas. Basta que a gente trabalhe com criatividade e tenha paciência. É um trabalho também de paciência, porque nem todo material que a gente recolhe dá certo, né? A gente tem que ir testando e vendo qual que funciona melhor. Então, dicas e sugestões, comecem a juntar em casa, numa caixinha, esses elementos. Tudo que você vê por aí, que dá para fazer um acabamento, que dá para colocar numa peça, que dá para trabalhar um brilho, que dá para trazer um toque especial para as suas peças, guarda, junta e depois monta a sua peça utilizando esses materiais, certo? Agradeço a atenção de vocês. Essa foi a nossa 4ª aula, escolhendo materiais do lixo ao luxo, para que você entendesse melhor como escolher esses materiais e onde buscar. Agradeço a atenção de vocês e até a nossa próxima aula da nossa oficina Reciclando e Criando Adereços Carnavalescos. Tchau, tchau!